Oi, turma, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre humanização de plantas, ah, vai trabalhar um pouquinho mais, vai avançar um pouquinho mais o nosso conteúdo da disciplina, e depois, então, a gente vai passar para as perspectivas, tá? Mas hoje, então, a gente só vai abordar esse tema de plantas baixas humanizadas, que é uma forma bem interessante de venda de projetos. Vocês conhecem já as plantas baixas humanizadas, provavelmente já viram em jornais, revistas, e sempre nos folders de divulgação dos empreendimentos. Então, as plantas baixas humanizadas, elas são um papel de destaque, né? Ela sempre tem esse destaque aí para que a pessoa consiga se imaginar dentro desse apartamento, né? Então a pessoa já pega então essas plantas baixas, olha ali, imagina quais são suas necessidades e já consegue se colocar dentro do apartamento, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e mostrar algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês sobre a humanização de plantas baixas, tá? Então, aqui, vou iniciar então. Então, pessoal, a gente tem aqui uma planta baixa já, né, sendo representada. Obviamente que essa planta baixa, ela tá sendo representada num programa, tipo SketchUp, Lumion, então são programas que vocês vão ter acesso no decorrer da faculdade, tá? Não quer dizer que esses programas façam melhor a humanização do que a mão livre, eles só facilitam um pouco, né, agilizam esse processo de humanização, o que para nós arquitetos é uma coisa muito boa, porque a gente está sempre correndo contra o tempo, tá? Mas vocês vão ver como a humanização de plantas baixas à mão livre é muito interessante, fica muito bom o resultado dela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos que são importantes a gente prestar atenção, então, quando a gente vai humanizar uma planta baixa, tá? Primeira coisa, as paredes, pessoal, elas têm que ser sempre bem destacadas, tá? Então, a representação das paredes, ela sempre vai acontecer em preto ou em cinza bem escuro, tá? Para que seja bem definido esses ambientes. Então, as janelas, ó, vocês podem ver que elas são representada só com o nanquim depois, né? Então não tem essa representação mais escura. Então sempre vai interromper a parede quando a gente tem a janela, tá? Esse detalhe da porta aqui, ele pode ou não acontecer, então vai depender muito da soleira do projeto, né? Se vai querer colocar uma árvore aqui, um piso diferente, né? Ela pode ser utilizada. Se não, vocês podem utilizar a mesma representação do piso de dentro do ambiente para fora do ambiente, tá? Outra coisa importante que ocorre aqui quando a gente observa essa planta são as sombras, tá? Então a gente tem sombras aqui sempre pegando nesses cantos, olha, ela sendo projetada aqui nesses cantos, tá? Isso varia muito de acordo com o local onde a gente posicionou o sol, de onde vem a incidência solar, tá? Isso é muito importante para que a pessoa também consiga identificar que essa planta baixa, que esse apartamento, no caso, ele é bem iluminado, né? Pega, por exemplo, o sol da manhã, o sol da tarde e adentra para os ambientes do apartamento, né? Então a gente tem aqui incidência solar entrando nessa janela, né? Tá clareando esse ambiente, nessa varanda aqui ele tá bem especificado. É claro que quando a representação é feita em programas, a sombra ela fica bem delimitada dos objetos, né, e tal. Mas quando a gente faz a mão livre, ela pode ser um pouquinho menos rigorosa, né? A gente pode fazer ela só assim nesses cantos, tá? E assim em volta da mesa aqui, mas não precisa ter todo esse contorno da cadeira e tal. A gente pode ver aqui, então, que a gente tem a incidência solar entrando nesses dormitórios, né? Aqui também está entrando, ó.
E aí, então, nos outros lados, ela vai causar uma sombra, onde tem um ambiente que é mais longe da abertura, ela ele vai ser mais sombreado. Passando aqui para esse próximo slide, ó, a gente pode ver a incidência solar, ela está entrando aqui. A cama, ó, ela já faz uma sombra aqui no piso, então isso a gente pode fazer com lápis cinza, esse lápis 6B ou 3B, não tem problema. Ou a gente pode pegar o cinza do aquarelável, fazer ele, ou mesmo da cor do piso e escurecer esse piso nesses lugares aqui, tá? Quando a gente vai passar por cima de um objeto que tem uma cor diferente ali, seria interessante sempre botar em cinza, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a incidência solar aqui, dá uma clareada no ambiente, ó, aqui a gente tem sombra, né? Aqui ele tá todo iluminado, e esse escurecimento aqui do piso é que ele vai gerar essa impressão de sombra. Pode ver que aqui todo escurecido, né? E aqui a gente tem, então, todo bem claro essa incidência solar que vem dessa sacada, tá? A sombra aqui da mesa, ó, não precisa ser tão definida quanto na outra imagem, basta que tenha um pouco de sombra para representar esse desenho. Aqui também, ó. Nesse outro caso aqui, então, já é uma representação de uma luz mais artificial, tá? Então, ela está sendo representada no centro do objeto, do ambiente, desculpa, e nesse centro do ambiente, então, ele tem essa claridade. Ai, desculpa. E daí, ele tem essa claridade aqui, e nas bordas, então, desse local, vocês podem observar que tá tudo sombreado, então é tudo escuro, aqui é escuro, então aqui eu tenho a luz centralizada e o restante tá mais escurecido, né? Então os cantinhos sempre mais escurecidos, tá? Então é outra forma de representar o ambiente que vocês quiserem, né? Ou a planta inteira que vocês quiserem. Vocês podem ver que nesse caso também a gente tem um detalhe aqui, que é um branco da parede, tá? Então, esse detalhe é feito geralmente quando a gente está fazendo os desenhos em programas, porque fazer a mão livre é muito trabalhoso, então a mão livre só faz ele preto, né, para fazer uma representação de parede. Nesse caso aqui, então, foi feito um contorno branco e o preto por dentro, é um detalhe que fica bem interessante, mas então deem preferência para fazer isso quando vocês forem trabalhar com, com os programas, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa, as paredes são representadas com esse branco, né? É um detalhe bem interessante que fica. E aqui, então, eu tenho a iluminação artificial, ela está sendo representada no centro dos ambientes, tá? Então, está clareando aqui alguns ambientes. E eu também tenho elas sendo representadas aqui por esses abajures nas minhas laterais das camas e tal. Então, eu posso observar que várias formas de incidência de luz têm que ser consideradas, tá? Então, aqui, nesse tipo de planta, vocês podem observar como é que foi feito esses pisos aqui, se inspirarem nas cores também. Aqui tem uma planta bem mais simples, né? Sendo considerado sombras aqui, tá? Então, sombras em torno dos mobiliários, né? As bordas brancas, então, como eu já havia falado para vocês, são feitas mais em representações em computadores, né? Então, para vocês fica meio complicado de fazer. Eu já acho bem interessante a parede preta, assim, ela já dá um destaque bem bom. Na hora de passar essa caneta preta, a gente tem que ter bastante cuidado, porque ela pode extravasar, né, as bordas aqui da parede. Então, se a gente for passar essa caneta com
com um esquadro, então tem que esperar secar um pouco a caneta, porque se vocês puxarem de lado, assim, o esquadro, ele vai borrar toda a parede, assim, para a lateral, né? Então tem que cuidar. O interessante é que vocês façam esse apoio com o esquadro e depois deem uma soprada, assim, e até secar essa caneta, né? Para que seja feito bem, de uma forma bem correta. Deixa eu ver se eu tenho um outro esquadro aqui para mostrar para vocês. Existe um esquadro, então, que é de representação que ele é feito para representação em nanquim, ele tem um dentinho assim para dentro, então ele impede que faça essa parte mais borrada, né, da caneta. Só que vocês não precisam comprar esse esquadro e tal, porque a gente não vai usar tanto tempo, né? Mas ele é um esquadro de uma cor marrom, eu até não achei ele aqui. Ah, tá aqui. É um esquadro de uma cor marrom e ele tem aqui, então, essa bordinha e ela não deixa que a caneta pegue, né? Então, na parte inferior do esquadro aqui, e vocês podem arrastar ele, fica bem tranquilo de trabalhar, tá? Aqui tem algumas sugestões de espessuras de linhas, tá? Vocês não precisam seguir. O importante é que vocês façam as sombras dos objetos, façam os móveis e as paredes com canetas de espessuras diferentes, tá? Então, tentem fazer essas espessuras diferentes. Se não tiverem espessura diferente de caneta, usem uma força menor para quando estão representando os móveis, para quando estão representando as sombras, que a gente tem um pouquinho de tom mais fraco, né? E aqui, então, como que a gente vai identificar a iluminação natural no nosso desenho, tá? A gente vai posicionar ao lado do sol, sempre imaginar onde que está vindo o sol. Então, a gente não pode variar de uma janela para outra. Se a gente posicionou o sol aqui, ele vai entrar numa janela que esteja nessa posição em planta baixa, mas já nessa posição aqui, a gente já tem uma parte bem mais sombreada, então não entra tanta claridade por essa outra janela. E do lado oposto, então nem se fala, então não vai entrar nenhuma claridade, tá? Já se eu tiver o meu sol posicionado aqui nessa parte superior, eu tenho toda essa lateral com incidência de sol e toda essa outra lateral com incidência de sol, tá? Então, a gente vai traçar, assim, perpendiculares dos raios do sol para dentro da edificação, tá? Pegando como base, como referência, essa abertura de janela que a gente tem aqui, tá? Elas vão ficar retas no primeiro momento. E depois a gente vai observar o sol, onde que ele está se colocando, né? E vai abrir um pouco essas linhas perpendiculares, porque esse sol ele não entra de uma forma tão linear na edificação. Esses raios eles vão se expandir um pouco, né? Na nossa janela ali. E a gente vai ter essa incidência maior aqui. Então, é interessante que a gente veja que esse canto aqui, ele tá mais escuro, né? Então, de acordo com esse posicionamento do sol, a gente tem uma abertura um pouco menor nessa parte superior aqui, e uma abertura um pouco maior, ó, nessa outra parte aqui da, da nossa planta baixa, né? Então, a gente tem que fazer... isso pode ser estimado, não precisa ser exatamente como a gente está observando, né, como a gente imagina que seja, mas ele vai ser estimado aqui, vai dar esse efeito interessante nas plantas, tá? Vou mostrar para vocês, então, agora algumas plantas baixas que são humanizadas com as canetas hidrocores. Podem ver que essas hidrocores são igual às que vocês estão trabalhando, tá? Então, eu tenho aqui a representação de pedra, né, irregular, é só cinza e o contorno dessas pedras. As vegetações, elas são bem iguais às vegetações que vocês estão acostumados a fazer. O piso aqui, então, vai variar só a colocação aqui das linhas da madeira, ó. Então, como se a gente tivesse uma camada de tábuas, né, sendo colocada
assim, com esse intervalo, e a próxima, então, ela vai fazer um intervalo diferente, né, ali, então isso dá uma impressão de ser mais realista, né, o nosso projeto. Aqui já tem uma colocação diferente, então é mais alinhado, não que não possa ser alinhado, tá? Então vai variar bastante o que vocês quiserem representar. Essa variação de coloração é feita com a mesma caneta, só passando mais de uma vez por cima, ou vocês podem passar, lembra, um lápis branco, passar o lápis amarelo queimado, aqui nesse caso que é marrom, para clarear os outros, né? Ou para escurecer esses, vocês podem passar um marronzinho mais escuro. Sombras sendo representadas aqui em volta dos objetos, tá? Então, a gente tem aqui um pouquinho de sombra ó, sendo representada. Então, isso tudo vai agregar, né, valor à representação de vocês. Aqui também tem sombras ó, sendo representadas. Aqui, então, a outra representação está mostrando um piso um pouco mais claro, né, mais amarelado, e ele está sendo representado também com essa diferença de cores e tonalidades, tá? Não tá tão marcadas as divisórias aqui do piso, né? Se vocês podem fazer só com a caneta mesmo. Então, vai depender do que vocês querem representar. Aqui a gente já tem uma coisa diferente, né, acontecendo. Então, é um piso de madeira mais escura e ele tá ficando bem marcado aqui a representação dele. Aqui, então, pode ser feito sem a representação das divisórias, para quando a gente vai fazer uma planta baixa mais simples, né? Então, não precisa fazer toda aquela representação do piso. Quando a gente está fazendo um croquis para mostrar para um cliente e tal, pode ser feito assim, né? Não tem problema nenhum. Só dá uma ideia de que aqui o piso é diferente daqui e tal, então, pelas tonalidades da caneta, tá? Aqui também. Vocês podem ver que a parede aqui, nesse caso, ela não foi representada de forma escura, ela está sendo representada com nanquim, e esse nanquim, ele está sendo representado só com linhas aqui para fazer o preenchimento, né, então vocês podem fazer essa técnica também. Aqui a mesma coisa, só linhas para fazer o preenchimento da parede, tá? Aqui a gente já tem uma diferença de piso, né, aqui tem algumas cores mais escuras, mais claras, mas tudo feito com a mesma caneta, não precisa variar tonalidades da caneta para ser feita a representação. Aqui é um cinza bem clarinho que foi passado, ou pode ser até um lápis cinza bem claro, um lápis 6B que vocês passem por cima, já vai dar essa impressão de sombra que está acontecendo, tá? Aqui, então, um piso que foi sentado em outro modelo, né? Então, vocês vão ver que ele tá nessa diagonal, espinha de peixe aqui, e vocês vão ver que isso aqui foi representado só na hora de fazer o desenho anterior. Ela é uma mesma coloração de caneta, só tem uma diferença na hora de representar ali com o nanquim, tá? Então, é muito do que vocês vão querer representar para o desenho, né? Então, vai depender do piso que vocês escolherem. Aqui já tem um piso cinza, né? Aqui, essa representação tá mostrando, tipo, um concregrama, que vocês têm uma graminha crescendo ao redor dessas pedras, né? Então, pode ser feito esse tipo de representação, é bem interessante. Esse aqui, então, foi feito com régua e com linhas, com canetas diferentes já, né? Primeiro passa toda a caneta bem clarinha no fundo, e aí depois vai passando algumas outras linhas com essas canetas mais escuras aqui, vai fazendo bem alternado e vai preenchendo todo esse espaço de representação, tá? Aqui, então, vocês podem ver que tem bastante sombra nessa representação, né? Bastante sombra mesmo, tá? Os objetos, assim, que querem ser representados como se fosse uma laca, se vocês quiserem representar um mármore, uma coisa que seja bem lisa e que brilhe, vocês podem usar, então, esse lápis branco aqui para dar esse efeito de brilho, faz a pintura
dele em diferentes tons, né? No caso em preto e bota cinza, e daí já fica essas linhas aqui, a mesma coisa no vidro, ó, linhas brancas para representar que ele tá fazendo esse reflexo, tá? Então, aqui é outra representação, ó, primeira, a representação, então, da área onde se quer ter o tapete, né? Então, a gente tem que cuidar que o piso a gente só pode fazer ele por último, porque senão a gente pode querer colocar elementos aqui e já não tem mais como colocar, né? Então, nesse caso, a gente já não pode mais colocar nenhum elemento. Então, faz todos os elementos que vocês querem, todos os mobiliários, flores e tal, né? Vegetações. E aí, depois, sim, vocês vão fazer a representação do piso. Ele é por último, tá? Então, aqui ele já tem esse piso acabado, ó, vocês podem ver que é em tons de cinza, fica bem interessante a representação em tons de cinza também, tá? Isso aqui é o guarda-roupa, então, como se ele tivesse cortado, né, ao 1,5 m também na representação da planta baixa. Então, aqui tem os cabides e as roupas sendo representadas coloridas, bastante sombra sendo representada aqui nessas laterais, tá? Nesse caso aqui ainda não tinha sido representadas sombras. Aqui, então, um piso um pouco mais escuro, vocês podem ver que esses detalhes foram feitos aqui com o lápis branco, tá? E com o lápis mais escuro nessa representação. Então, vocês podem passar tudo bem escuro a caneta, né? E depois fazer a marcação, então, do piso aqui, se vocês quiserem. Não precisa fazer a marcação anterior. Aqui, então, é só uma representação em cinza, tá? Um cinza bem clarinho. E depois ele vai ser representado aqui com nanquim esses rejuntes, né? Da representação do piso, e aqui um cinza mais escuro para fazer, então, essa ideia de que ele brilha também, que ele tem um pouco de reflexo, tá? Mesma coisa aqui, então, vários tons de caneta na diagonal, para mostrar o reflexo que está sendo feito. O mármore aqui, então, ele pode ser feito com o nanquim, né? Vai colocando nanquim assim, fazendo alguns desenhos, porque ele é bem irregular, e ele vai escurecendo e clareando em algumas partes, depende da cor que vocês vão fazer. No Pinterest vocês conseguem bastante imagens de textura, então vocês querem aplicar, vocês podem procurar lá. Aqui também, olha, bem importante mostrar que tem sombra até no tapete, né? Sombra na cadeira, dentro da cadeira também tem sombra, né? Essa parte. Essa outra representação aqui, o piso já é cinza também. Pode ver que a cama, os objetos, eles não tem tantos detalhes arredondados e tal, é uma representação mais linear, então cuidar, se vocês forem representar tudo muito detalhado, como é esse caso aqui, vocês têm que fazer isso na planta inteira, tá? Se forem fazer uma coisa mais linear, então procurar fazer na planta inteira também, com um pouco menos de detalhes, né? Isso vai dar uma unidade nessa representação que vocês estão fazendo. Aqui também tem um outro tipo de representação, então, onde está sendo representado um piso amadeirado também, uma madeira mais clara, e não está tendo, assim, uma representação da textura em todo ele, então isso é uma coisa que pode acontecer, vocês não precisam fazer representação em todo, né, pode ser só numa parte aqui, como a gente fez na piscina também, naquela outra representação, né? Aqui só representado, ó, com caneta nanquim um pouquinho de cinza. Aqui só a caneta nanquim e um ângulo diferente nas representações da parte do azulejo ali do banheiro, né? Aqui, então, a representação da água é importante que a gente faça sempre também, tá? O piso mais claro aqui, a representação desse ambiente externo, ela valoriza muito
o nosso projeto, né? Então, essa mistura com o verde externo aqui da planta vai ajudar bastante na representação, vai deixar ele muito mais bem acabado, mais realista. Aqui, ó, as sombras são feitas com lápis 6B, a gente consegue ver bem, né, essa representação. E aqui, então, tem alguns vídeos de plantas humanizadas, sendo humanizadas. Então, eu vou postar essas imagens para vocês e vocês podem pegar esses links aqui no YouTube e fazerem essa representação, tá? E olharem ali aqueles links também. E daí, pessoal, então eu vou postar uma planta baixa no portal, tá? Eu vou postar já. Vou tentar não deixar para a hora da aula, porque senão pode acabar a luz, pode acontecer alguma coisa, apesar de hoje ter sol aqui. Mas, e daí eu vou pedir para vocês humanizarem, não é uma planta muito grande, né? Que vocês vão ter que fazer humanização, mas eu vou pedir para vocês humanizarem, então, até a semana que vem, tá? Então, eu vou deixar ela para essa aula de hoje, e até o final da aula da semana que vem, que é a nossa entrega da TDE, vocês podem fazer a humanização dessa planta, tá? Então, eu vou postar ela no portal, vocês podem escolher o papel, da mesma forma que vocês vêm fazendo. Então, escolha o papel de representação. Você só tem que colocar essa planta numa folha 3, tá? Como a gente vem fazendo já. E aí vocês vão usar todas as técnicas que vocês aprenderam até agora de texturas e tal, para fazer a representação dessa planta baixa humanizada, tá? Então, a semana que vem vocês vão fazer a entrega da TDE. Na semana que vem, então, eu dou mais informações de como que vai acontecer essa entrega, tá? Certo? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.